Olá, sejam muito bem-vindas. Sabe aquela sensação de olhar para trás e pensar, por que eu escolhi isso e não aquilo? Ou por que a gente acaba repetindo os mesmos padrões quase que no piloto automático? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, nas forças, muitas vezes invisíveis, que guiam as nossas escolhas. Bora lá? Então a grande questão é essa, né? Por que a gente faz o que faz? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é tudo menos simples. A gente gosta de pensar que tem o controle total, que está ali no volante da vida, tomando decisões lógicas. Só que a verdade, na maioria das vezes, é que estamos mais no banco do passageiro, sendo levados por impulsos que a gente nem percebe. É exatamente isso. Nossa mente é tipo um cabo de guerra constante entre a lógica e a emoção, entre o que a gente sabe e o que a gente sente. E para entender de verdade nossas escolhas, o primeiro passo é quebrar alguns mitos que a gente conta para si mesmo. E o primeiro deles é, talvez, o mais importante de todos. Vamos falar sobre esse tal mito da escolha racional. A gente se vê como seres superlógicos, mas a verdade é que nossa mente adora pegar atalhos, usar vieses. E entender como isso funciona é o segredo para começar a tomar decisões melhores de verdade. O psicólogo Daniel Kahneman basicamente disse que existem dois personagens dentro da nossa cabeça. Pensa assim, o sistema 1 é o nosso piloto automático. Ele é rápido, age por instinto, é pura emoção. Já o sistema 2, bom, ele é o piloto consciente. Ele é analítico, pensa, se esforça e é bem mais lento. E aqui está o pulo do gato. Adivinha quem está no comando na maior parte do dia? Pois é, o sistema 1. Olha que interessante isso aqui. Esse é um exemplo clássico de como a nossa irracionalidade é, na verdade, bem previsível. O Dan Ariely chama isso de efeito isca. Pensa bem, a assinatura só impressa por $125. E a impressa mais a online também por 125. A opção do meio parece completamente sem sentido, não parece? Mas ela tem um propósito e é genial. A presença dela faz a terceira opção parecer um negócio da China. É a prova de que a gente não escolhe as coisas pelo valor absoluto delas, mas sempre comparando com o que está do lado. E essa história de irracionalidade previsível não para por aí. Robert Cialdini fala sobre o princípio do compromisso e coerência. É o seguinte, a gente tem uma necessidade enorme de parecer coerente com o que já fizemos ou dissemos. Então, se alguém consegue um pequeno sim da gente, tipo para assinar um abaixo-assinado, a pressão interna para dar um sim maior depois, como fazer uma doação, se torna quase irresistível. A questão não é o pedido em si, mas o nosso desejo de manter a nossa imagem de pessoa coerente. Ok, então se as nossas decisões não são tão racionais assim, e a nossa motivação? Bom, isso nos joga direto no nosso segundo mito. Aquela ideia de que a gente só se move com recompensas e punições. Sabe, o famoso método da cenoura e do chicote. Mas, de novo, a realidade é bem mais profunda que isso. O Robert Kiyosaki tem um nome para isso, a corrida dos ratos. É aquele ciclo que parece não ter fim. O medo de não ter dinheiro suficiente, o chicote, nos faz trabalhar. E a ambição por ter sempre mais, a cenoura, nos mantém correndo na rodinha. É uma armadilha, sabe? Uma motivação que vem de fora e que muitas vezes nos impede de achar um propósito de verdade no que a gente faz. Tá, mas então como a gente sai dessa corrida dos ratos? O Daniel Pink mostra que a verdadeira motivação, aquela que dura, vem de dentro. E ela se apoia em 3 pilares. Primeiro, autonomia, que é o nosso desejo de estar no controle da nossa própria vida. Segundo, maestria, a vontade de ficar cada vez melhor em algo que a gente considera importante. E terceiro, propósito, a necessidade de sentir que o nosso trabalho serve a algo maior do que nós mesmos. E isso nos leva, então, ao nosso terceiro grande mito, que tem a ver com a nossa ideia de sucesso. A gente foi ensinado a acreditar que o sucesso é uma linha reta, sem erros, sem falhas. Só que essa crença, além de ser falsa, é o que mais nos impede de aprender e crescer de verdade. O Mark Manson traz uma visão que é quase um alívio. Ele diz que a força de verdade não é ser indiferente, não se importar com nada. Pelo contrário, as pessoas indiferentes, segundo ele, são fracas e medrosas. A força real está em aceitar que a vida tem problemas, que nós temos falhas e ficar em paz com essa vulnerabilidade. É sobre escolher se importar com as coisas que realmente fazem a diferença. E quando a gente olha para o mundo dos negócios, essa nossa aversão ao erro fica ainda mais clara. O Eric Ries joga real. A maioria das ideias novas simplesmente não dá certo. O grande perigo é acreditar naquele mito de que só com paixão e persistência a gente supera uma estratégia ruim.
Isso só leva a um desperdício gigante de tempo, de dinheiro e de energia. A alternativa inteligente é encarar o fracasso não como um fim, mas como aprendizado. O ciclo construir, medir, aprender é sobre isso. Ele nos obriga a testar nossas ideias no mundo real, medir os resultados com clientes de verdade e, o mais importante, aprender com os dados. A pergunta deixa de ser, será que vamos falhar? E passa a ser, o quão rápido a gente consegue aprender com a falha. Cada erro vira um aprendizado validado. É um degrau fundamental na escada do sucesso. Agora, é importante dizer, entender tudo isso não é um manual de como manipular as pessoas. Muito pelo contrário. É, na verdade, uma chave para a empatia. É uma ferramenta para a gente construir pontes, e não para explorar as fraquezas dos outros. O verdadeiro valor desse conhecimento está em melhorar as nossas conexões. O Dale Carnegie nos dá um mapa bem claro para isso. Em qualquer tipo de conflito, a primeira etapa é sempre a que a gente mais esquece, ouvir. Tentar genuinamente entender o que a outra pessoa está pensando e sentindo. Só depois disso é que a gente explica o nosso lado e, por fim, se trabalha em conjunto para achar uma solução. Parece simples, mas na prática é revolucionário. O Mark Goldstone vai ainda mais fundo nisso, porque uma coisa é alguém ser ouvido, outra completamente diferente é a pessoa se sentir sentida, ou seja, compreendida no nível emocional. Quando a gente consegue criar essa conexão de empatia, as barreiras caem. O objetivo deixa de ser ganhar a discussão e passa a ser resolver o problema juntos. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Conhecer essas forças invisíveis nos dá um tipo diferente de poder. Não é sobre controlar, mas sim sobre entender. Entender a si mesmo, entender o outro. A pergunta que fica é: como podemos usar esse conhecimento para ter mais paciência, mais empatia e, no fim das contas, para construir relações mais fortes e mais de verdade? Essa escolha, essa sim, está sempre na nossa mão.